Em seu livro Em Paz com Deus, o caminho certo para a paz pessoal no mundo em crise, Billy Graham apresenta a seguinte parábola. Imagine que eu estivesse caminhando por uma estrada e me deparasse com um formigueiro que havia sido destruído por uma chuva recente. Então eu olho para baixo e digo às formigas: eu realmente lamento do fundo do coração pelo seu sofrimento. A sua casa está destruída e tudo está confuso. Gostaria de poder dizer que estou preocupado, que me importo com vocês e que gostaria de ajudá-las. Você pode pensar, isso é um absurdo, isso é impossível. As formigas não entendem a sua língua. Então Billy Graham continua. É isso mesmo. Como seria maravilhoso se eu pudesse me transformar em formiga por alguns momentos e em sua própria língua falar do meu interesse por elas. Em realidade, foi isso que Jesus fez. Ele se tornou como um de nós. Ele veio ao mundo para revelar Deus aos homens. Foi ele quem nos falou que Deus nos ama e está interessado em nossas vidas. Foi ele quem nos falou da misericórdia, da paciência, da graça divina. Foi ele quem prometeu a vida eterna. Deus concentrou-se a si mesmo numa forma que os seres humanos pudessem entender, ou seja, tornando-se um outro ser humano. O apóstolo João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, 1 a 3 e depois 14. Esses primeiros versos do Evangelho segundo João estão entre os mais belos e profundos textos de toda a Bíblia, porque além de revelar o amor de Deus de forma singular, o prólogo do Evangelho de João atesta sobre a pré-existência de Cristo, como também a sua divindade. O Novo Testamento, tanto de forma explícita quanto por inferência, nos diz que Jesus, o Filho de Deus, existia antes de haver ele nascido em Belém e descido do céu, onde por toda a eternidade partilhara da glória do Pai. Esse ensino é fundamental na compreensão da pessoa e obra de Jesus Cristo. O seu nascimento não foi o nascimento comum de um grande homem, mas a entrada na condição humana daquele que foi identificado com Deus da forma mais íntima. A pré-existência de Cristo não é somente apresentada no Novo Testamento. O Antigo Testamento também lança luz sobre essa grande verdade. Miqueias apresenta o Messias como alguém que teria existido antes de nascer em Belém de Efrata, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, Miqueias 5:2. E Isaías descreve o Messias prometido não apenas como um maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, mas também como Deus forte e Pai da eternidade, Isaías 9, verso 6. Além da pré-existência, os primeiros versos de João apresentam a divindade de Cristo. Tal ensinamento não se limita apenas a João, mas é a mensagem do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Cristo não é um Deus de segunda categoria ou um inferior em essência comparado com outras pessoas da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como acabamos de ler. O teólogo A.J.F. Behrens afirmou: Jesus Cristo é Deus na forma de homem, tão completamente Deus como se não fosse homem, e tão completamente homem como se não fosse Deus. Embora o homem Jesus, durante a sua existência aqui na Terra, não expressasse a eternidade e onipresença de Deus, lembrando que não havia nem tempo e espaço para isso, ele poderia manifestar visivelmente a natureza de Deus. Jesus tornou-se humano
para que os seres humanos pudessem ter uma ideia do Deus infinito e para que a humanidade fosse salva por ele. Donald English escreveu: Jesus tornou-se tão parecido conosco quanto Deus o pode ser. Ele se tornou como nós para nos dizer que nos ama e para nos ajudar, nos salvar da condição de pecado. Você já aceitou esse amor, essa salvação? Aceite hoje a Cristo, aceite Jesus e experimente a transformação que só Ele pode operar. Oremos juntos. Deus eterno, somos gratos por seu amor incondicional com cada um de nós. Esse amor levou o Eterno a se fazer como um de nós para que pudesse se comunicar conosco e nos salvar. Compreendemos e aceitamos esse sacrifício ao entregarmos nesse momento a nossa vida a Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. E não se esqueça que a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Jesus entra em nosso ser e nos tornamos um com ele. Bem, até a semana que vem. E lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.